Olá, eu sou o Cristiano, esse é o canal Cão Caolho e nessa sequência de vídeos nós vamos estar ensinando aulas em português gratuito como se criar um asset para games. Você vai sair do zero e vai terminar com esse baú rodando nos seus engines favoritos 3D. Então, sem mais delongas, bora Blender! Esse é o canal Cão Caolho e esse é o quarto vídeo de uma sequência de vídeos que visa tirar você do completamente iniciante até a situação de ser um desenhista de assets para games. Então nessa aula nós vamos estar aprendendo o básico de textura, de shade e um pouquinho de UV, que depois vai ser importante para pintura, para escultura e finalmente para exportação. Se você ainda não tem esse baú, você pode olhar no link aqui da descrição, as aulas anteriores, onde você aprende a modelar o baú e usar modificadores para fazer isso. Seguindo a nossa aula, nós vamos selecionar um objeto, no caso aqui a tampa, a gente clica em texturas. E aqui nas texturas, nós podemos já mudar a cor do objeto. Ele já vem geralmente com uma textura aplicada, né? Quando tu cria o pool, ele já vem com uma textura aplicada. Para a gente ter uma pré-visualização, a gente vai colocar no módulo de visão de materiais. Então essa textura ela é super branca e tudo setado no mínimo. A gente pode, por exemplo, pensando nas laterais do baú, a gente pode aplicar um azulzinho. Agora, se nós clicarmos aqui no nosso trinco, nós vamos perceber que ele não tem nenhum material aplicado. Então, como é que eu crio um material? Clico em New, ele vai surgir um material novo. Eu posso batizar, por exemplo, dourado. Vamos fazer o mesmo aqui. Esse material vamos chamar de baú metal. No dourado aqui a gente pode procurar uma cor que se assemelhe um pouco mais com o dourado. A gente pode dar um brilho metálico nele, né, usando o metálico. Rugosidade é o quão reflexivo é o material, então como daí bem rugoso, ele reflete pouco o material, deixa a luz bem espalhada. Então mesmo que eu aumente o brilho, ela não brilha porque o material é áspero. Se eu diminuir a rugosidade, ele vai adquirindo um pouco mais, uma superfície um pouco mais polida, mais brilhosa, né? Vamos dizer que ponto 4, e aqui vamos botar ponto 7, algo mais dourado. O IOR é uma sigla que representa o quanto o material refrata a luz, então eu boto a luz, passeia sobre a superfície do material antes de sair. É um pouco complicado a ciência disso, mas basta entender que quanto menor o IOR aqui, vamos dizer que eu quero ponto 4, ele tende a dar efeitos diferentes. Isso é especialmente importante quando a gente está usando transparências ou translucidez, né? A água, por exemplo, sabe, quando a gente olha para a água distorce a luz, dá aquele efeito. A gente vai fazer isso tudo aqui no IOR. O alfa torna transparente, no caso nós não queremos que ele seja invisível, então a gente não quer transparência, vamos deixar nossa peça metálica com o alfa em 100%, que aí ele não tem nenhuma transparência. Se nós selecionarmos aqui a dobradiça, a gente pode vir simplesmente puxar o material dourado, vai estar ali registrado, ele fica material. Mas vamos dizer que eu tenha vários materiais e eu não queira ficar entrando aqui e aplicando um por um. Como é que eu faço? Eu posso selecionar mais de um material. Por fim, eu seleciono o material que eu quero copiar a cor e eu vou usar o atalho Ctrl L e vou usar Link Materiais. Ele copia as cores. Mas olha para esse detalhe. O baú, eu não quero que ele seja todo azul. Eu quero que ele tenha um azul metálico aqui nas laterais e no centro, nessas faces, eu quero que ele tenha uma cor mais de madeira. Então, para isso, eu preciso ter duas texturas no mesmo objeto. E como é que eu acrescento texturas? Nós temos esses botõezinhos aqui, onde eu posso deletar as texturas. Eu posso acrescentar as texturas. E eu posso criar uma nova textura. Vamos lá, eu crio uma nova textura. Eu quero que ela tenha um tom mais puxando para cor de madeira, mas você percebe que não está aparecendo aqui. Por quê? Porque eu tenho que dizer aonde eu quero que seja uma textura e aonde eu quero que seja a outra. Para isso eu tenho que estar em módulo de edição, vou selecionar por faces, no botãozinho 3, seleciono as faces que me interessam, eu clico no material e Assign. Assign significa aplicar, certo? Eu ainda posso vir aqui, vamos chamar isso aqui de madeira. Eu quero que esse mesmo material também aconteça nessas faces do baú. Então a gente vai selecionar as faces do baú que a gente quer que tenham o material madeira. Eu clico em mais, eu puxo o material madeira, Assign. Agora a gente vai querer
aprender a pintar esse baú. Porque a gente não quer que essa madeira fique assim chapada, a gente quer criar uma textura de madeira. E a melhor maneira de fazer isso é a gente usar o Unhappy. Vindo aqui, ó, nessa abinha, o V-Editor, a gente vai editar as UVs. Como é que funciona o Unhappy? Se você olhar aqui nessa caixa, você vai perceber que a gente pode abrir a caixa, desmonta ela. E ao desmontar a caixa, a gente vai ter uma planificação da caixa. É isso que nós vamos estar fazendo aqui no universo digital. Então a gente vai marcar com uma linha aonde a gente quer que seja aberta essa caixa. Para isso, no módulo de edição, eu clico no botão número 2, que aciona a seleção por linhas. Eu vou selecionar as linhas que eu quero separar, porque eu quero que tenham uma textura diferente. Então, eu venho puxando, eu posso dar um Ctrl Z, ele desfaz. Eu posso, com o botão Ctrl, desselecionar o que é desinteressante. Eu posso, segurando o Shift, segurar no botão Ctrl e ele faz o loop. Ctrl novamente, ele procura o caminho mais curto entre as duas pontas e Shift. Se eu vier aqui em UV, Mark Sim, vocês vão perceber que já surgiu aqui na minha planificação. Aqui é a versão planificada, aqui é a versão 3D, tá? Já surgiu as linhas que eu marquei. Faço a mesma coisa. No caso aqui é uma face inteira, então eu posso selecionar a face. Eu posso clicar no atalho U, Ctrl Z, no atalho U, Mark Sim, marcou a linhazinha vermelha, vocês podem ver, ele fica todo marcado. U, Mark Sim, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ó, já estou até com a caixa selecionada, se você não tiver, você pode selecionar uma por uma, segurando o Shift. Com todas elas selecionadas, eu posso vir aqui, Mark Sim. Agora, eu vou selecionar as duas juntas, entrar no módulo de edição com as duas juntas e com a tecla A eu seleciono tudo. E agora eu posso vir aqui e fazer um Unwrap é abrir a caixa, desmontar a caixa. Perceba que ela já separou. Se eu selecionar com a tecla L, ele seleciona a face, ó. Tem que estar um módulo de face selecionado, tá, gente? Aí ele vai pelas faces. Eu clico em L, ele seleciona todas as faces dentro desse Unwrap aqui. Mas eu não estou muito satisfeito com essa abertura aqui, ó. Essas aqui. Eu quero que a caixa se abra mais plenamente. Então, eu vou acrescentar mais linhas de corte. Vamos usar o Shift mais o Ctrl. Eu venho puxando. Shift mais Ctrl. Eu venho puxando. Aqui também. Shift mais Ctrl. U, Mark Sim. A mesma coisa aqui embaixo. U, Mark Sim. Agora, usando o atalho A, vou selecionar tudo. O atalho U, que serve para ativar as UVs, eu posso puxar o Unwrap. E ele refaz tudo para mim. Agora, percebe que a caixa está aberta diferente. Isso aqui, ó, essas linhas, elas representam as faces. Então, nós vamos ter separado a parte azul da parte vermelha. Voltando aqui para o layout, eu queria acrescentar um detalhezinho. Então, eu posso aqui, ó, usando Shift mais o Alt, eu toco no Loop, Shift mais o Alt, todo Loop. Eu quero acrescentar um cantinho aqui. Isso aqui vai ser interessante para o futuro do nosso projeto. Eu vou usar o método de extrusão, puxar um pouquinho para fora. Eu posso clicar aqui, ó, Offset Even, aí ajeita os cantinhos, pode ver que ele estava meio para fora. E nós temos mais um passo adiante do nosso baúzinho. Essa aula é um pouco mais curta, gente, mas ela vai ser muito importante para o trabalho que está por vir, né? Nós vamos trabalhar com escultura e depois pintura. Então nós precisamos ter esses markings bem feitos, ter essas UVs bem definidas e essas texturas bases para depois nós pintarmos o nosso baú, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Se você assistiu a aula até esse momento, curte, compartilha. Fala com aquele seu amigo que também quer desenvolver um jogo de videogame, que também está querendo se tornar um produtor de assets para games. E se você tiver qualquer dúvida, basta colocar aqui nos comentários a sua dificuldade, que eu vou tentar responder todo mundo, certo? Nós nos vemos nas próximas aulas. Por enquanto é isso. Fui!